Imagine que você está enfrentando uma situação que parece não ter saída. Pode ser uma enfermidade incurável, uma crise financeira ou um relacionamento despedaçado. Tudo ao seu redor grita que é impossível, que não há como superar esse obstáculo. Mas e se eu lhe disser que há uma força, um poder acessível a você, que pode mudar o impossível? Ao longo da história, a oração tem sido a chave que abre portas que ninguém mais consegue abrir, transformando destinos e trazendo esperança onde só havia desespero. Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, a oração tem se mostrado uma ferramenta capaz de reverter o irremediável, de mudar o rumo de vidas inteiras. E neste vídeo, vamos explorar como a oração pode não apenas impactar suas circunstâncias, mas também transformar sua maneira de ver o impossível. Mas fique até o final, pois o último ensinamento é o mais importante do vídeo. Número 1. A oração como diálogo transformador com Deus. Você já percebeu como muitas vezes nos aproximamos de Deus como quem apenas deposita pedidos em uma caixa de sugestões, esperando que Ele atenda às nossas necessidades como um serviço a ser prestado? É quase como se orássemos mecanicamente, sem expectativa real de uma mudança profunda. No entanto, a oração é muito mais do que isso. É um encontro vivo e transformador com o Criador, onde não só apresentamos nossos desejos, mas também somos moldados. Imagine a oração como uma conversa íntima com um amigo querido, onde o verdadeiro poder está não apenas em ser ouvido, mas em ser transformado. Quando Ana, atormentada pela sua incapacidade de ter filhos, se lançou em profunda oração no templo, ela não apenas clamou por um milagre. Ela abriu seu coração com tamanha sinceridade que sua oração foi um catalisador de transformação em sua vida. Não foi uma troca de favores, mas um encontro onde sua tristeza foi convertida em esperança. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11. A oração genuína tem o poder de nos transformar ao mesmo tempo que muda a nossa realidade. A transformação de Ana não começou com o nascimento de Samuel, mas no momento em que ela se levantou daquele lugar, já sabendo que Deus havia ouvido seu clamor. A oração é como o processo de lapidação de uma pedra preciosa. Você entra com suas arestas, suas imperfeições, e aos poucos, pela proximidade com Deus, essas partes vão sendo ajustadas. John Piper uma vez disse: a oração não é uma forma de manipular Deus para realizar nossos desejos, mas um meio de nos conformarmos aos desejos dele. Não há como sair de um diálogo verdadeiro com Deus da mesma forma que entramos. É uma troca que refina, que alinha nossos corações ao seu propósito. Quando oramos, não pedimos apenas por respostas, mas por transformação interior. É comum pensarmos que a oração é sobre alcançar objetivos e resolver problemas, mas talvez o maior poder da oração seja o que ela faz dentro de nós. Ela transforma nossa perspectiva, nos ensina a ver o mundo com os olhos de Deus. Imagine você andando por um caminho tortuoso e cheio de obstáculos. De repente, ao orar, é como se você subisse a uma montanha alta, ganhando uma visão ampla do caminho à frente. Agora você enxerga o que antes estava oculto pelas curvas e montanhas. A oração nos dá essa perspectiva, nos eleva à posição de ver além dos problemas imediatos e enxergar o quadro completo da obra de Deus. E quando falamos de transformação através da oração, precisamos lembrar que isso nem sempre significa que Deus mudará imediatamente as circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes, Ele muda primeiro o nosso interior, preparando-nos para enfrentar as circunstâncias que não podemos evitar. C.S. Lewis dizia que a oração não muda Deus, muda a nós. E essa é a verdadeira beleza desse diálogo contínuo com Deus, o processo de nos tornar mais semelhantes a Cristo, de ajustar nossos desejos ao coração dele. Ao final de cada oração, saímos com mais do que respostas. Saímos com a certeza de que, em qualquer que seja o resultado, já fomos transformados de dentro para fora. Ana não voltou para casa com Samuel nos braços naquele dia, mas voltou com um coração transformado. Ela sabia que algo havia mudado, não nas circunstâncias, mas dentro dela.
O verdadeiro milagre da oração é esse: a certeza de que Deus ouve, de que Ele está próximo e de que, por meio desse diálogo, nada mais em nós permanece o mesmo. Assim, quando você se ajoelha, quando fecha os olhos ou simplesmente eleva seu coração a Deus, lembre-se de que a oração é o começo de uma transformação que nem sempre será visível no exterior de imediato. Mas dentro de você, algo poderoso está acontecendo. Número 2. A fé na oração que move montanhas. Às vezes parece que estamos encarando uma montanha intransponível. Problemas financeiros, relacionamentos rompidos, sonhos que parecem estar sempre fora de alcance. É como se tudo ao nosso redor dissesse que aquilo é impossível de ser superado. Mas então, surge a pergunta: e se fosse possível mover essas montanhas? Jesus nos ensina algo surpreendente. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Essa promessa pode parecer grandiosa demais, distante da nossa realidade, mas ela é uma chave espiritual. A oração feita com fé pode mudar o impossível. Imagine o grão de mostarda, a menor das sementes. Ele parece insignificante, pequeno demais para fazer qualquer diferença. E é assim que, muitas vezes, nos sentimos diante dos gigantes da vida. Nossas orações podem parecer pequenas, frágeis. No entanto, o poder da oração não está em sua grandiosidade, mas em quem a ouve. O grão de mostarda, quando plantado, cresce e se torna uma grande árvore. A fé, quando exercida em oração, pode produzir efeitos que desafiam a lógica e a razão. Billy Graham costumava dizer que a oração e a fé juntas são a força mais poderosa do universo. Isso não significa que tudo o que pedimos será concedido exatamente da maneira que imaginamos. Significa que, quando oramos com fé, estamos nos conectando ao poder ilimitado de Deus. A fé genuína não é um tipo de otimismo cego. Ela é uma confiança profunda na soberania e bondade de Deus, independentemente do tamanho da montanha à nossa frente. E essa fé que move montanhas não é uma questão de quantidade, mas de profundidade. É confiar que, mesmo quando não podemos ver o caminho, Deus já preparou uma solução. Pense no cego Bartimeu, que clamava por Jesus enquanto a multidão o silenciava. Ele não viu Jesus com seus olhos, mas acreditou que Jesus podia restaurar sua visão. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Bartimeu teve a fé que se recusou a ser calada, mesmo quando os outros diziam que ele estava desperdiçando seu tempo. Ele orou com o coração e foi atendido, provando que a fé genuína não se cala diante das dificuldades. Mas o que significa ter fé na prática? Não é simplesmente acreditar que Deus fará o que pedimos, mas confiar que, seja qual for o resultado, Ele está no controle e fará o melhor. Essa confiança é uma âncora para a alma. Como Tim Keller destaca, a verdadeira fé não exige que compreendamos todos os detalhes do plano de Deus, mas que confiemos em sua bondade inabalável. Quando oramos com essa confiança, mesmo que a montanha não seja removida imediatamente, ela começa a perder seu poder sobre nós. A fé na oração que move montanhas também nos ensina a ver as impossibilidades sob uma nova perspectiva. John Piper ressalta que, muitas vezes, a montanha que queremos mover não é física, mas interna. São os medos, as dúvidas e as limitações que nos prendem. Quando oramos com fé, não pedimos apenas que Deus mude o cenário ao nosso redor, mas que Ele mude o que há dentro de nós. E assim, nos tornamos capazes de enfrentar o que antes parecia intransponível. Essa é a verdadeira essência da fé. Não é sobre manipular Deus para fazer o que queremos, mas sobre confiar que Ele fará o que é necessário. O mover da montanha pode ser literal, mas também pode ser o mover das nossas perspectivas, da nossa mentalidade, e isso é um milagre em si. Quando olhamos para a vida com os olhos da fé, começamos a perceber que as impossibilidades não são barreiras, mas oportunidades para Deus demonstrar seu poder e graça.
O cego Bartimeu, Ana e tantos outros exemplos bíblicos mostram que a oração com fé não é sobre a grandiosidade dos nossos pedidos, mas sobre a grandeza do Deus a quem servimos. Número 3. Quando a oração redefine nosso conceito de impossível. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem, aos nossos olhos, completamente inalteráveis? Aquele diagnóstico médico irreversível, uma ferida emocional que parece impossível de ser curada, um sonho há muito tempo esquecido. O impossível para nós, muitas vezes, assume a forma de um muro intransponível. Mas o que acontece quando Deus, por meio da oração, redefine o que significa impossível? Tim Keller nos lembra que, na oração, Deus frequentemente não nos dá exatamente o que pedimos, mas Ele nos dá o que pediríamos se soubéssemos tudo o que Ele sabe. A história de Paulo é um exemplo disso. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne que tanto o afligia. Era algo que o incomodava profundamente, algo que ele via como um obstáculo para o seu ministério. No entanto, a resposta de Deus foi completamente diferente do esperado. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9. Aqui, Deus não removeu a causa do sofrimento, mas redefiniu o impossível ao revelar que a sua graça seria suficiente para sustentar Paulo. O impossível não era a cura do espinho, mas a capacidade de viver com ele, sustentado pelo poder divino. Deus, através da oração, frequentemente transforma o impossível ao mudar a forma como o enxergamos. O que antes parecia ser uma barreira intransponível, torna-se uma oportunidade de experimentar sua graça de maneira mais profunda. Quando oramos, muitas vezes pedimos por soluções imediatas, por mudanças externas. Mas a resposta de Deus nem sempre será alterar a realidade ao nosso redor. Em vez disso, Ele pode escolher nos dar a força, a sabedoria e a perspectiva necessárias para enfrentarmos o impossível de uma maneira que jamais pensamos ser capaz. É aqui que percebemos que a oração não é uma fórmula mágica, mas um processo de transformação interna. John Piper fala sobre como a oração nos ensina a confiar na soberania de Deus, mesmo quando o resultado é diferente do que esperamos. Paulo pediu pela remoção do espinho, mas o que ele recebeu foi a revelação de um poder maior, uma paz que transcende a compreensão humana. O impossível foi redefinido porque Deus usou aquela dor, aquela fraqueza, como um veículo para demonstrar sua força. E quantas vezes nos vemos orando por algo que acreditamos ser essencial, algo que consideramos ser a única solução para nossos problemas? Talvez seja uma porta que parece fechada há anos, ou uma mudança que simplesmente não acontece. Mas através da oração, Deus não apenas ouve nosso clamor, Ele também abre nossos olhos para ver que, muitas vezes, o impossível que queremos remover está nos levando a algo maior. Como o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo capítulo 37, versículo 5. Confiar em Deus na oração é aceitar que Ele tem uma visão muito mais ampla e perfeita do que nós. A oração não apenas muda situações, ela muda nossa relação com o impossível. O que parecia ser um limite para nossa fé, para nossa esperança, torna-se uma oportunidade para ver Deus operar de formas inesperadas. Jesus, quando orou no Getsêmani, clamou para que, se possível, o cálice fosse afastado dele. Foi um momento de dor profunda, um clamor sincero, mas ao final, ele submeteu sua vontade à do Pai. Mateus capítulo 26, versículo 39. A oração de Jesus não resultou na remoção do cálice, mas trouxe a força necessária para cumprir o impossível, suportar a cruz e, através disso, trazer salvação ao mundo. Quando pensamos no impossível, devemos nos lembrar de que Deus opera além das nossas expectativas. Ele redefine o impossível, não ao mudar as circunstâncias em todos os casos, mas ao transformar a maneira como nos relacionamos com elas. O apóstolo Paulo continuou a viver com o espinho na carne, mas fez isso com uma nova compreensão do poder de Deus. O impossível foi redefinido não pela remoção do sofrimento, mas pela revelação de um propósito maior. Assim,
Cada vez que nos deparamos com o que parece ser o fim do caminho, com o impossível em nossa frente, podemos orar, sabendo que Deus está sempre trabalhando, seja mudando o que está ao nosso redor ou transformando o nosso coração para lidar com aquilo que não pode ser mudado. E nesse processo, Ele nos mostra que o impossível, sob sua perspectiva, é apenas o início de uma nova jornada. Número 4. Persistência em oração. Você já se perguntou por que, às vezes, parece que oramos e oramos, mas nada muda? O tempo passa, os problemas continuam e as respostas que tanto esperamos parecem não chegar. É nesses momentos que a tentação de desistir da oração pode parecer quase irresistível. Mas Jesus nos deu uma parábola que fala diretamente ao nosso coração nesses momentos de dúvida e cansaço. A história da viúva persistente e do juiz injusto. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Essa viúva, diante de um juiz corrupto, que não temia a Deus nem respeitava ninguém, se recusou a aceitar um não como resposta. Ela continuou voltando, implorando por justiça, até que finalmente, por pura insistência, o juiz cedeu e atendeu ao seu pedido. Agora pense na coragem e na determinação dessa viúva. Ela não tinha poder, não tinha influência e estava pedindo justiça de alguém que não tinha interesse em ajudá-la. E ainda assim, sua perseverança fez com que algo aparentemente impossível acontecesse. Jesus utiliza essa história para nos ensinar algo profundo sobre a natureza da oração e da persistência. Se até um juiz injusto pode ceder à insistência, quanto mais o nosso Pai, que nos ama e deseja o nosso bem, atenderá ao clamor daqueles que o buscam de forma persistente. A persistência em oração não é sobre desgastar Deus até que Ele nos dê o que queremos. Não é como se estivéssemos tentando convencer ou manipular o Senhor a nos conceder algo. Na verdade, a persistência é mais sobre o que acontece em nós ao longo do processo. Cada vez que nos voltamos a Deus, estamos reafirmando nossa confiança nele. Estamos dizendo: eu ainda acredito, eu ainda confio que o Senhor está ouvindo, eu ainda acredito que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo os resultados. Imagine a oração como um martelo batendo contra uma rocha. A cada golpe, a rocha parece inalterada, mas com o tempo, as fissuras começam a aparecer. Pode não ser visível de imediato, mas a persistência está fazendo seu trabalho. C.S. Lewis disse que a oração não muda Deus, ela muda a mim. A persistência na oração vai moldando nosso caráter, vai alinhando nossos desejos e vontades com os de Deus. Assim como a viúva não desistiu, cada vez que persistimos em oração, estamos permitindo que Deus opere não apenas nas circunstâncias externas, mas em nosso interior. Mas por que Deus, sendo tão amoroso, às vezes demora para responder? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos em algum momento. A resposta pode não ser simples, mas uma coisa é certa: o tempo de espera nunca é desperdiçado. O atraso nas respostas nos ensina a depender ainda mais dele. A oração persistente nos ensina paciência, resiliência e, acima de tudo, nos ensina a confiar que Deus está no controle. Jesus finaliza a parábola da viúva dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Lucas capítulo 18, versículo 8. A questão aqui é sobre a nossa fé, a nossa perseverança. Persistir em oração é continuar acreditando, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. É levantar-se, dia após dia, com a mesma confiança que a viúva tinha. É a certeza de que, mesmo diante de um não temporário, Deus continua ouvindo, continua agindo, e no seu tempo, trará a resposta certa. A persistência não é insistência vazia, mas uma declaração de fé inabalável. E quando olhamos para a Bíblia, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que, apesar de enfrentarem obstáculos gigantescos, não desistiram de orar. Pense em Daniel, que mesmo quando uma proibição foi decretada, continuou orando 3 vezes ao dia, sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Daniel capítulo 6, versículos 10 e 11. Sua persistência em oração não só o sustentou durante a perseguição,
mas também abriu caminho para o milagre da libertação da cova dos leões. Assim, quando o desânimo bater, lembre-se da viúva que não desistiu. Lembre-se de que, assim como ela, você está diante de um Deus que é justo e que se preocupa com o clamor dos seus filhos. Persistir em oração é afirmar que, independentemente das circunstâncias, você acredita que Deus está trabalhando, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Número 5. Oração e o conflito interno. Quantas vezes, ao dobrar os joelhos ou simplesmente elevar o pensamento em oração, nos encontramos com um turbilhão de dúvidas e medos? Não é raro sentirmos que nossas orações estão sendo lançadas ao vento, que nossas palavras não passam do teto. É aqui que o verdadeiro conflito se instala. Como podemos orar com confiança quando o medo e a dúvida nos assombram? Jesus mesmo, na sua humanidade, enfrentou esse conflito. No jardim do Getsêmani, ele orou com tanta angústia que seu suor se tornou como gotas de sangue. Aquele momento revela a profundidade de sua luta interna, onde o medo do que estava por vir se confrontava com sua missão divina. Mateus capítulo 26, versículo 39. O Getsêmani nos ensina que a oração não é uma prática isenta de conflitos internos, mas justamente o espaço onde esses conflitos são resolvidos. Naquele jardim, Jesus pediu que, se fosse possível, o cálice do sofrimento fosse afastado. E quem não pediria o mesmo? Quem não desejaria evitar a dor, o desconhecido, o impossível? Mas a grandeza da oração de Jesus está em sua rendição final. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o ponto de virada. Quando oramos mesmo em meio à dúvida e ao medo, algo profundo acontece. Encontramos força para nos render à vontade de Deus. John Piper afirma que a oração não é apenas um meio de nos aproximarmos de Deus, mas também de combatermos nossa própria incredulidade. Em outras palavras, a oração se torna uma batalha. Quando oramos, estamos lutando contra as vozes que nos dizem que Deus não está ouvindo, que Ele não se importa, ou que não pode fazer o impossível. Mas, em meio a essa batalha, é na própria oração que encontramos a resposta, a confiança em um Deus que vê além das nossas limitações. Considere o caso do pai desesperado em Marcos capítulo 9, versículos 24. Ele traz seu filho possuído por um espírito maligno até Jesus, e quando Jesus lhe diz que tudo é possível ao que crê, o pai responde de maneira surpreendente: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Essa declaração resume perfeitamente o conflito interno que tantos de nós enfrentamos. Ele tinha fé suficiente para ir até Jesus, mas também carregava dúvidas profundas. E, no entanto, ele orou com sinceridade, reconhecendo tanto sua fé quanto sua dúvida. Jesus não rejeitou esse homem por sua falta de fé, mas, ao contrário, atendeu ao seu pedido, mostrando que Deus honra até mesmo a oração do coração dividido, desde que seja sincera. Lidar com a dúvida e o medo na oração não é sinal de fraqueza, mas de autenticidade. O próprio apóstolo Paulo, um gigante da fé, teve momentos de incerteza. Ele orou repetidamente para que o espinho na carne fosse removido, e mesmo quando a resposta não foi a que ele esperava, ele encontrou conforto na promessa de Deus. "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A oração de Paulo não eliminou suas dúvidas ou medos, mas o fortaleceu para viver com eles, confiando na suficiência da graça de Deus. Tim Keller ressalta que a oração não é um substituto para o pensamento racional, mas sim um processo no qual Deus transforma nossos medos e dúvidas em algo que podemos suportar. Isso significa que, ao orarmos, não estamos fugindo dos nossos conflitos internos, mas os apresentando diante de Deus, permitindo que Ele os transforme. A oração não é um ato de negar a realidade do medo e da dúvida, mas de reconhecer que, apesar deles, há um Deus maior, capaz de nos conduzir através das tempestades da vida. À medida que oramos em meio ao conflito, algo surpreendente acontece. Começamos a ver nossas circunstâncias de forma diferente. O medo ainda pode estar presente. As dúvidas podem não desaparecer completamente,
mas a oração nos conecta a uma fonte de paz que vai além da compreensão humana. Como Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é a ausência de luta, mas a presença de Deus no meio dela. O que aprendemos com isso é que o conflito interno não é um obstáculo para a oração, mas parte dela. Quando nos aproximamos de Deus com nossos medos, nossas dúvidas, Ele não nos rejeita. Ele nos encontra exatamente onde estamos e começa a trabalhar em nossos corações. A oração não é o fim da luta, mas o lugar onde encontramos forças para continuar lutando. Número 6. A oração que quebra correntes. Imagine estar em uma cela escura, com correntes pesadas prendendo seus pulsos e tornozelos, sem nenhuma esperança visível de libertação. Essa era a realidade de Pedro, preso e vigiado por soldados romanos, com a execução iminente se aproximando rapidamente. Para muitos, esse seria o fim da linha. Mas algo extraordinário estava acontecendo do lado de fora da prisão. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos capítulo 12, versículo 5. A oração da igreja, fervorosa e contínua, começou a mover o que parecia ser impossível. As correntes que prendiam Pedro eram físicas, visíveis, inescapáveis aos olhos humanos. Mas a oração tem o poder de quebrar correntes que vão além daquelas que podemos ver. Às vezes, são correntes emocionais, espirituais, correntes de desespero, depressão ou medo que nos aprisionam. E assim como as correntes que amarravam Pedro, essas também podem ser quebradas pelo poder da oração. O que torna essa história tão impressionante é o fato de que, mesmo enquanto a igreja orava, Pedro dormia profundamente na cela. Ele estava tão envolvido pela paz de Deus que, mesmo em meio a uma situação de vida ou morte, ele descansava. Mas enquanto ele dormia, Deus já estava em movimento. Um anjo apareceu, e com um toque, as correntes caíram de seus pulsos. "Levanta-te depressa", disse o anjo, e as portas da prisão se abriram automaticamente. Atos capítulo 12, versículos 7 e 10. A oração fervorosa da igreja não foi em vão. O impossível aconteceu. Aquilo que ninguém podia mudar, a força militar de Roma, a prisão vigiada, foi transformado pela intervenção divina em resposta à oração. Muitas vezes, nossas vidas estão presas em circunstâncias que parecem inalteráveis. Talvez seja uma situação financeira sufocante, um relacionamento quebrado ou uma doença incurável. As correntes são reais, mas a oração tem o poder de quebrá-las, mesmo quando não podemos ver como. E aqui está o detalhe poderoso. A oração da igreja por Pedro não parou quando as correntes caíram. Mesmo depois que ele foi milagrosamente libertado, Pedro foi até a casa onde eles estavam reunidos, orando incessantemente. Atos capítulo 12, versículo 12. Isso revela a persistência e a fé da comunidade de crentes. Eles não sabiam como, nem quando, mas acreditavam que Deus poderia fazer o impossível, e suas orações não pararam até que a resposta viesse. John Piper nos lembra que Deus frequentemente realiza grandes coisas por meio de pessoas comuns que oram com fé extraordinária. A igreja de Jerusalém não era composta por líderes famosos ou grandes estrategistas. Eram homens e mulheres comuns orando em conjunto, acreditando que Deus poderia libertar Pedro, e isso foi o suficiente para mover o coração de Deus. Talvez hoje você se sinta como Pedro, preso por circunstâncias que parecem fora de controle. Mas lembre-se, assim como a oração quebrou as correntes de Pedro, ela também pode quebrar as correntes em sua vida. Ou talvez você seja como a igreja, chamado a orar fervorosamente por alguém que precisa de libertação. Seja qual for o caso, a oração tem o poder de abrir portas e quebrar correntes, não porque somos fortes, mas porque o Deus a quem oramos é todo-poderoso. Quando oramos, algo invisível começa a acontecer. O mundo espiritual é agitado, as correntes invisíveis começam a enfraquecer, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir.
A oração não é um último recurso, mas a arma mais poderosa que temos para enfrentar o impossível. E o que a história de Pedro nos ensina é que mesmo quando estamos cercados, Deus está trabalhando, enviando seus anjos, quebrando nossas correntes. Essa é a essência da oração. Ela vai além do que nossos olhos podem ver, além do que nossa mente pode compreender. As correntes que nos prendem são frágeis diante do poder de Deus. Quando oramos, nós liberamos esse poder, e aquilo que parecia intransponível se torna possível. Pedro não apenas foi libertado fisicamente, mas sua história continua a nos lembrar que, com Deus, as correntes da prisão, sejam elas físicas ou espirituais, nunca são o fim. Número 7. Quando oramos juntos. Quando foi a última vez que você sentiu o poder de uma oração coletiva? Não estou falando de orações feitas de forma automática, sem fervor, mas daquele tipo de oração em que as vozes se unem em um só clamor, em uma só fé, esperando que Deus faça o impossível. Há algo profundamente transformador quando uma comunidade de fé se reúne para orar. Não é apenas o ato de falar com Deus individualmente, mas um mover espiritual que acontece quando os corações se unem em um único propósito, em um só espírito. Jesus disse: "Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Mateus capítulo 18, versículo 20. A presença de Deus é promessa garantida quando nos reunimos para orar. E essa presença transforma tudo. Imagine o impacto disso. Quando oramos juntos, não apenas declaramos nossa fé individual, mas reforçamos uns aos outros. Nossas fraquezas são cobertas pela fé do outro e vice-versa. A oração coletiva tem um poder multiplicador. Billy Graham costumava dizer que grandes avivamentos e transformações começaram com pequenos grupos de oração. E ele estava certo. O livro de Atos está cheio de exemplos onde a igreja se reuniu em oração e, como resultado, o Espírito Santo se moveu de maneira poderosa. Em Atos capítulo 4, versículo 31, após os apóstolos terem sido perseguidos, a igreja se reuniu para orar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não foi uma oração individual, mas um clamor coletivo que sacudiu a terra e inflamou corações com coragem e ousadia. O impacto da oração em comunidade vai além do que podemos ver. Cada vez que nos reunimos para orar, estamos fortalecendo laços espirituais, edificando uns aos outros e convidando a presença manifesta de Deus. Imagine um carvão isolado de uma fogueira. Ele começa a esfriar rapidamente, mas, quando os carvões estão juntos, o calor se espalha, alimentando a chama. Da mesma forma, quando oramos juntos, o calor espiritual é intensificado, o fervor aumenta e a fé de cada um é renovada. C.S. Lewis escreveu sobre a importância de estar em comunidade, especialmente na oração. Ele comparava a experiência da oração coletiva à de estar diante de um coral. Como diferentes notas em uma melodia, as orações de muitas pessoas se misturam e criam algo que nenhuma delas poderia alcançar sozinha. Quando nos unimos em oração, nossas vozes criam uma sinfonia espiritual que alcança os céus. No entanto, o impacto da oração comunitária não é apenas sentido dentro das 4 paredes da igreja. Ele reverbera para fora, alcançando lugares e pessoas que talvez nem conheçam a Deus. A igreja primitiva orava, e as cadeias físicas e espirituais eram quebradas. O impacto de suas orações foi além de sua pequena comunidade. Ele transformou cidades, nações e, eventualmente, o mundo. E essa mesma verdade permanece hoje. Quando oramos juntos, podemos ver famílias restauradas, bairros transformados e nações tocadas pelo poder de Deus. Mas não pense que a oração comunitária é apenas um ritual ou um evento social. Ela é, antes de tudo, um ato de humildade e unidade. Em uma era de individualismo, quando muitos buscam fazer tudo por conta própria, a oração comunitária nos lembra de nossa interdependência. Lembra-nos de que não somos chamados para caminhar sozinhos, mas como parte de um corpo,
de uma família espiritual. E então, há o poder do testemunho. Quando oramos juntos e Deus responde, toda a comunidade é edificada. Não é apenas a vitória de uma pessoa, mas de todos. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. As respostas de oração se tornam motivo de alegria compartilhada, fortalecendo ainda mais os laços espirituais. Orar juntos é um convite para ver o impossível se tornar realidade, não apenas nas nossas vidas individuais, mas em nossas famílias, igrejas e nações. Cada vez que nos reunimos em fé, estamos criando um ambiente onde Deus pode agir poderosamente. A oração coletiva é como um farol de luz que atrai o mover do Espírito Santo, e quando essa luz brilha, ela dissipa as trevas ao nosso redor. Número 8. Oração como resposta ao sofrimento. Quando o sofrimento chega, parece que a dor envolve tudo ao nosso redor. As perguntas surgem, as dúvidas aumentam, e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? O sofrimento tem uma forma única de nos fazer sentir pequenos, impotentes e muitas vezes sem respostas. Mas na Bíblia, encontramos a história de Jó, um homem que, ao perder tudo, família, saúde, riqueza, encontrou na oração o caminho para a esperança, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Jó é um dos exemplos mais profundos de como a oração pode ser a resposta em meio à dor. Quando perdeu tudo, ele não se revoltou imediatamente, mas caiu em terra e adorou a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 20. A oração de Jó não era uma tentativa de entender o inexplicável, mas uma expressão de sua confiança em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. E isso é o que torna sua história tão poderosa. Jó nos ensina que a oração não é um meio de escapar do sofrimento, mas de encontrar forças para suportá-lo. Muitas vezes, quando estamos em meio à dor, a oração é o último recurso que buscamos. Talvez porque acreditamos que Deus já deveria saber da nossa situação, ou porque, no fundo, sentimos que orar não mudará nada. Mas a verdade é que, mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato, a oração nos muda. A oração nos aproxima de Deus em nossa dor, permitindo-nos ver além do sofrimento presente e encontrar uma paz que vai além da compreensão humana. É como Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração de Jó é um exemplo claro dessa paz em meio ao caos. Ao longo de seu sofrimento, ele continuou dialogando com Deus. Ele questionou, lamentou, desabafou, mas nunca se afastou de Deus. E é aqui que vemos algo importante. Deus não espera que nossas orações sejam sempre calmas e controladas. Ele quer que sejamos honestos. Jó, em sua dor, foi brutalmente honesto com Deus. Ele não escondeu sua confusão, sua angústia ou sua frustração. E Deus ouviu cada palavra. O sofrimento, muitas vezes, tem o poder de nos isolar, fazendo-nos sentir sozinhos em nossa dor. Mas a oração quebra esse isolamento. Mesmo quando sentimos que ninguém mais entende o que estamos passando, a oração nos lembra de que Deus está conosco. Jó não teve respostas imediatas para seu sofrimento. Ele não recebeu uma explicação divina sobre por que estava enfrentando tantas perdas. Mas ele continuou orando, continuou se voltando para Deus, e isso fez toda a diferença. C.S. Lewis, que também conhecia o sofrimento de perto, disse que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. A oração, nesse contexto, não é apenas uma maneira de nos conectarmos com Deus, mas também um canal pelo qual Deus nos desperta para a sua presença, mesmo em meio à dor mais profunda. O sofrimento, embora terrível, pode se tornar uma oportunidade para aprofundarmos nossa relação com Deus de uma maneira que não seria possível em tempos de facilidade. E assim como na história de Jó, Deus não ignora nosso sofrimento. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes.
Jó capítulo 42, versículo 10. Mas a verdadeira vitória de Jó não estava na restituição material, estava na transformação que ocorreu dentro dele. Ele conheceu Deus de uma forma mais íntima, mais profunda, e isso foi o maior presente que ele poderia receber. A oração não garantiu uma saída rápida do sofrimento, mas garantiu que em cada etapa da dor, Jó não estivesse sozinho. Quando enfrentamos o sofrimento, a oração não é apenas um clamor por alívio, mas um caminho para nos encontrarmos com Deus no meio da dor. Assim como Jó, podemos questionar, lamentar e até gritar, mas o importante é nunca parar de orar, porque, no final, é na oração que encontramos a força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Número 9. A oração que alinha nosso coração com a vontade de Deus. Você já percebeu como muitas vezes nossas orações são cheias de pedidos, desejos, até exigências? Queremos que Deus atenda nossas vontades, que Ele faça exatamente o que planejamos. No entanto, o verdadeiro poder da oração não está em mudar a mente de Deus, mas em nos transformar, alinhando nossos corações à vontade dEle. A oração não é um meio de moldar Deus à nossa imagem, mas de sermos moldados à sua. E é nesse processo que a oração se torna uma ferramenta transformadora, levando-nos a entender e aceitar que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. A história de Moisés intercedendo por Israel é um grande exemplo disso. Após o povo ter construído o bezerro de ouro e se afastado dos mandamentos divinos, Deus estava pronto para destruí-los e começar de novo com Moisés. Êxodo, capítulo 32, versículos 9 a 14. Mas Moisés, em sua profunda relação com Deus, orou, intercedeu, pediu que Deus perdoasse o povo. A princípio, parece que a oração de Moisés estava mudando a mente de Deus, mas, na verdade, Deus estava moldando o coração de Moisés, revelando-lhe sua misericórdia, paciência e amor por Israel. Quando oramos, muitas vezes pedimos por coisas que acreditamos serem o melhor para nós, mas com o tempo, à medida que nos aproximamos de Deus, começamos a perceber que talvez Ele tenha um plano maior. Talvez aquilo que queremos não seja o melhor que Ele tem para nós. E é nesse processo que a oração se torna uma jornada de transformação. Como C.S. Lewis sabiamente disse, a oração não muda Deus, ela muda a mim. Ao orarmos, descobrimos que a verdadeira paz não está em obter o que queremos, mas em confiar que Deus nos dará o que realmente precisamos. Jesus nos ensinou essa lição de forma poderosa no jardim do Getsêmani. Sabendo o que estava por vir, a traição, a crucificação, a dor, ele orou pedindo que, se fosse possível, o cálice do sofrimento fosse afastado dele. Mateus capítulo 26, versículo 39. Mas então veio a rendição perfeita. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Essa é a oração que transforma. A oração que, ao final, não se agarra ao próprio desejo, mas se submete à vontade de Deus. Jesus nos mostrou que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em confiar no plano de Deus, mesmo quando Ele nos leva por caminhos difíceis. A oração que alinha nosso coração à vontade de Deus é também uma oração de profunda humildade. Ela reconhece que, embora possamos ter desejos e planos, Deus conhece o fim desde o princípio. Como está escrito em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quando oramos dessa forma, aceitamos que Deus pode estar nos levando por um caminho diferente daquele que planejamos, mas confiamos que seu caminho é sempre melhor. Tim Keller nos lembra que Deus sempre responde à oração como nós pediríamos se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Às vezes, o que parece ser uma negação de nossa oração é, na verdade, uma proteção divina. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender. A oração, então, se torna um processo de aprender a confiar, de aprender a soltar o controle e deixar Deus dirigir nossas vidas. A história de Paulo é outro exemplo desse alinhamento. Ele orou 3 vezes,
para que o espinho na carne fosse removido, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, mas deu-lhe algo muito maior: a graça para suportar. Ao invés de livrá-lo do sofrimento, Deus transformou a perspectiva de Paulo sobre ele. E isso é o que a oração faz. Ela transforma a maneira como vemos nossas lutas, nos ensina a ver o propósito maior nas mãos de Deus. Orar com um coração alinhado à vontade de Deus não significa desistir dos nossos desejos, mas confiar que, independentemente da resposta, Deus está no controle. Essa é a verdadeira liberdade. Saber que mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que esperamos, estamos nas mãos de um Deus bom, sábio e soberano. Número 10. A oração que traz paz em meio ao caos. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos caos. Seja uma crise inesperada, uma perda dolorosa ou uma tempestade de dúvidas e incertezas, o caos parece nos engolir. O coração acelera, a mente se enche de ansiedade e parece que a paz está a milhões de quilômetros de distância. Mas, surpreendentemente, é nesses momentos de maior turbulência que a oração se torna o nosso refúgio, a âncora que nos mantém firmes quando tudo à nossa volta parece desmoronar. A oração que traz paz em meio ao caos não é apenas um ato de desespero, mas uma confiança depositada em Deus que é maior do que qualquer problema. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, fez uma declaração poderosa: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Essa paz, que vai além do que a lógica humana pode compreender, não significa a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É curioso pensar que Paulo escreveu essas palavras enquanto estava preso, em condições que para muitos seriam desesperadoras. No entanto, ele fala de paz, não porque suas circunstâncias eram tranquilas, mas porque seu coração estava ancorado em Deus. A oração transforma nosso caos interior, não removendo as tempestades externas, mas nos dando a certeza de que não estamos sozinhos dentro delas. A paz que a oração traz é um presente divino que guarda nossos corações, como uma sentinela que protege nossos pensamentos e emoções do desespero. Essa paz em meio ao caos é como um farol em uma noite tempestuosa. Imagine-se em um barco, cercado por ondas violentas e ventos impiedosos. Você não consegue controlar a força da tempestade, mas pode se guiar pela luz que brilha à distância. Essa luz é a presença de Deus, e a oração nos ajuda a enxergar essa luz, mesmo quando as águas estão agitadas. Assim como Pedro, quando caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus, Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, começamos a afundar quando tiramos nossos olhos de Cristo. Mas assim que voltamos nosso foco para Ele em oração, encontramos estabilidade. Tim Keller, em sua obra sobre oração, destaca que a paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença de sua soberania em meio a eles. Quando oramos em meio ao caos, estamos afirmando que, apesar das circunstâncias, confiamos que Deus está no controle. O caos pode estar ao nosso redor, mas dentro de nós, a paz reina, porque sabemos que nossas vidas estão nas mãos de um Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas. Essa oração que traz paz em meio ao caos não é apenas uma fórmula de palavras, mas uma prática constante de entrega. Quando levamos nossas ansiedades, medos e preocupações a Deus, estamos abrindo mão do controle e colocando tudo em suas mãos. Muitas vezes, é nesse ato de soltar o que não podemos controlar que a paz começa a fluir. A oração se torna um canal pelo qual a paz de Deus invade nossos corações e mentes, substituindo a ansiedade pelo descanso em sua soberania. C.S. Lewis disse certa vez: "Eu oro porque não posso evitar. Eu oro porque estou desamparado.
Eu oro porque a necessidade flui de mim o tempo todo, acordado e dormindo. Não muda Deus, muda a mim. A oração nos transforma porque ela nos conecta ao coração de Deus. Não estamos apenas falando ao vazio, mas àquele que sustenta o universo. Essa é a fonte da nossa paz. Saber que o Criador de todas as coisas ouve nosso clamor e está conosco em cada tempestade. E essa paz não apenas nos acalma, mas também nos fortalece. Em meio ao caos, a oração nos dá a clareza necessária para tomar decisões, para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Ela nos lembra que por mais que tudo ao nosso redor esteja em colapso, Deus é imutável, fiel e presente. Ele é a nossa rocha firme em um mundo em constante mudança. Assim, quando o caos parecer incontrolável, lembre-se de que a oração é o caminho para a paz que excede o entendimento. Não importa quão forte seja a tempestade, ao dobrar seus joelhos e elevar seu coração a Deus, você encontrará uma paz que nada neste mundo pode roubar. Uma paz que guarda, protege e sustenta, mesmo nos momentos mais sombrios. Número 11. A oração e a justiça. Em um mundo repleto de injustiças, onde tantas vozes clamam por socorro e alívio, surge uma pergunta profunda. Como devemos orar por justiça? Quando observamos a corrupção, a violência e o sofrimento ao nosso redor, pode parecer que nossas orações são uma gota no oceano. No entanto, Jesus nos chamou para sermos luz no mundo, e a oração é um dos principais meios pelos quais buscamos essa transformação. Mas o que significa orar por justiça? E como podemos garantir que nossa busca pela justiça esteja alinhada com a vontade de Deus? O profeta Amós nos oferece uma visão clara sobre o desejo de Deus pela justiça. Antes, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Amós, capítulo 5, versículo 24. Deus clama por uma justiça que não seja superficial ou momentânea, mas que flua como um rio constante e imutável. Isso significa que, ao orarmos por justiça, estamos nos alinhando com o próprio coração de Deus. Estamos clamando por uma realidade onde o oprimido encontra alívio, onde o órfão e a viúva são cuidados, onde a verdade prevalece sobre a mentira. O desejo de Deus é que a justiça seja parte do DNA de seu povo. John Piper nos lembra que a oração por justiça é mais do que um pedido por mudanças externas. Ela é um chamado para a transformação interna. Quando oramos pela justiça de Deus no mundo, também estamos pedindo para que Ele purifique nossos corações, nos faça instrumentos de sua vontade. Orar por justiça não é apenas pedir que Deus conserte os sistemas corrompidos ao nosso redor, mas também que Ele nos capacite a ser agentes de justiça. Devemos estar dispostos a ser as mãos e os pés de Deus neste mundo, trazendo luz onde há trevas. O Senhor Jesus nos deu um exemplo poderoso quando nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Essa oração não é uma fórmula vazia, é um clamor para que a justiça, o amor e a retidão de Deus permeiem todas as esferas da vida humana. Quando oramos por justiça, estamos invocando o reino de Deus sobre a terra, clamando para que sua perfeita vontade seja estabelecida, trazendo esperança onde há desespero e equidade onde há opressão. C.S. Lewis certa vez escreveu que a justiça é o padrão de Deus e sua misericórdia é o caminho. Quando oramos por justiça, precisamos também lembrar da misericórdia. O próprio Deus, justo em todos os seus caminhos, é também o Deus de amor e compaixão. A oração por justiça, então, deve ser uma mistura dessas duas realidades. Clamamos para que o mal seja contido, que os injustos sejam chamados à responsabilidade, mas também que o coração de Deus prevaleça, oferecendo redenção e transformação a todos. O impacto de nossas orações por justiça pode não ser sempre imediato, mas a Bíblia nos mostra que elas têm poder. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, vemos a oração dos santos subindo diante de Deus como incenso. O resultado?
Os julgamentos de Deus são desencadeados sobre a terra, revelando que nossas orações têm um papel crucial no desenrolar da justiça divina. Cada vez que oramos por justiça, estamos participando do plano de Deus para restaurar o mundo, para trazer à luz o que está oculto nas trevas. No entanto, devemos lembrar que a justiça de Deus nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. O Senhor tem um tempo e uma maneira perfeitos de agir. Quando oramos por justiça, precisamos confiar que Deus está ouvindo e agindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O profeta Abacuque, ao observar a injustiça em sua nação, clamou: "Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças?" Abacuque capítulo 1, versículo 2. Deus respondeu a Abacuque, lembrando-o de que a justiça estava vindo, ainda que demorasse. Esse diálogo nos ensina que, mesmo em nossos momentos de impaciência e frustração, Deus continua no controle. A oração por justiça também nos desafia a refletir sobre nosso papel pessoal. Estamos dispostos a ser respostas às nossas próprias orações? Estamos prontos para sermos defensores dos oprimidos, porta-vozes da verdade e agentes de reconciliação? Tim Keller fala sobre como a oração não é apenas uma forma de trazer nossas necessidades diante de Deus, mas também uma maneira de nos tornarmos mais conscientes das necessidades ao nosso redor. Quando oramos por justiça, Deus pode nos chamar para agir, para ser uma voz, um defensor, um pacificador. Por fim, orar por justiça é acreditar que o reino de Deus virá e que com ele toda injustiça será varrida. Estamos orando pelo cumprimento final das promessas de Deus, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Até lá, continuamos a orar, a buscar, a agir, confiando que a justiça de Deus prevalecerá sobre todas as coisas. Número 12. O poder da oração no perdão e reconciliação. Há algo profundamente transformador no perdão, algo que desafia nossas emoções e muitas vezes nossa compreensão de justiça. E é justamente na oração que encontramos o caminho para liberar perdão, mesmo quando tudo dentro de nós resiste. O poder da oração no perdão é mais do que uma simples fórmula de palavras. É um processo de rendição, onde Deus começa a trabalhar em nosso coração, nos libertando da amargura e nos conduzindo à reconciliação. O perdão é uma das maiores demonstrações de graça que podemos oferecer, e a oração é a chave para abrir esse caminho. Jesus nos ensinou a importância do perdão de forma direta e inquestionável. Na oração do Pai Nosso, Ele nos instruiu a orar: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Mateus capítulo 6, versículo 12. Note a ligação entre o perdão que pedimos a Deus e o perdão que oferecemos aos outros. A oração, nesse contexto, nos lembra de que o perdão que recebemos de Deus é diretamente proporcional à nossa disposição de perdoar. Quando oramos por perdão, estamos também pedindo força e graça para perdoar quem nos feriu. Mas perdoar não é fácil. Nossas emoções, nossa dor e muitas vezes nosso senso de justiça nos impedem de liberar o perdão. É aqui que a oração se torna essencial. Quando oramos por aqueles que nos feriram, algo começa a mudar dentro de nós. A oração nos coloca em contato com o coração de Deus, nos ajuda a ver a pessoa que nos machucou com os olhos de Cristo. E muitas vezes é no ato de orar por aqueles que nos ofenderam que começamos a perceber que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão. C.S. Lewis afirmou: "Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que eles tenham algo para perdoar." O perdão não minimiza a dor ou a gravidade da ofensa, mas libera o ofendido da prisão da amargura. Quando oramos pelo poder de perdoar, estamos nos rendendo à vontade de Deus, que nos chama a libertar tanto o nosso coração quanto o do outro. E essa libertação, muitas vezes, começa antes mesmo de sentirmos que estamos prontos. A oração nos conduz a esse lugar de rendição, onde a graça de Deus começa a trabalhar em nós, moldando nossos corações à imagem de Cristo.
Jesus exemplificou esse poder da oração no perdão de maneira radical na cruz. Enquanto estava sendo crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ele não apenas falou sobre o perdão, ele viveu o perdão no seu ponto mais extremo. Jesus, em sua agonia, não orou por justiça contra aqueles que o crucificavam, mas por misericórdia. Ele nos mostrou que o verdadeiro poder do perdão vem de Deus, e é na oração que encontramos a força para oferecer esse perdão, mesmo nos momentos mais difíceis. O perdão, entretanto, não significa automaticamente reconciliação. A reconciliação é o processo de restaurar um relacionamento quebrado e nem sempre será possível. Mas a oração, mesmo quando o relacionamento não pode ser restaurado, nos permite liberar o outro da dívida emocional que ele tem conosco. A oração também nos dá discernimento para entender quando é o momento certo para buscar a reconciliação. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 18: Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A oração nos capacita a fazer a nossa parte, confiando que Deus guiará o resto. Tim Keller nos lembra que o perdão é, muitas vezes, um processo longo e doloroso, e a oração é o que nos mantém nesse caminho. Orar por alguém que nos machucou não significa que ignoramos a dor, ou que o dano causado foi trivial. Significa que estamos permitindo que Deus trabalhe em nós, transformando nossa amargura em compaixão, nossa raiva em graça. Cada vez que oramos, damos um passo em direção à cura, tanto para nós quanto para o outro. O perdão é uma das maiores expressões de amor que podemos oferecer, e muitas vezes é também uma das mais difíceis. Mas é na oração que encontramos a força para perdoar, mesmo quando sentimos que não temos mais nada para dar. A oração nos leva à presença de Deus, onde somos lembrados de que nós mesmos fomos perdoados de uma dívida impagável. E é a partir dessa experiência de graça que somos capacitados a oferecer perdão aos outros. A oração pelo perdão e reconciliação não apenas nos transforma internamente, mas também pode abrir portas para que relacionamentos sejam restaurados de maneiras que nunca imaginamos. Quando oramos, Deus trabalha não apenas em nossos corações, mas também no coração daqueles com quem estamos em conflito. O poder da oração vai além do que podemos ver, e muitas vezes é através dela que o milagre do perdão e da reconciliação acontece. Número 13. Quando a oração reescreve destinos. Em nossa caminhada, há momentos em que tudo parece estar selado. Quando a vida nos apresenta uma sentença final e nos sentimos impotentes diante do que parece ser o destino. No entanto, a oração tem o poder de reescrever o que parece inevitável, de transformar o que era um fim certo em um novo começo. A história do rei Ezequias é um dos exemplos mais profundos e impactantes de como a oração pode literalmente mudar o curso da vida. Ezequias era um rei justo que tinha seguido os caminhos do Senhor com fidelidade. No entanto, um dia ele foi confrontado com uma notícia devastadora. O profeta Isaías veio até ele com uma mensagem de Deus: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Era uma sentença direta, clara e inalterável. A doença que Ezequias enfrentava parecia ser terminal, e até mesmo o profeta de Deus confirmou que a morte estava próxima. Diante disso, o que poderia ser feito? Para muitos seria o fim, mas Ezequias fez algo surpreendente. Ele orou. Ao receber essa notícia, Ezequias não discutiu com Isaías, não procurou explicações ou culpou a Deus por sua situação. Ele virou o rosto para a parede e orou com fervor. Lembra-te, Senhor, de como tenho andado fielmente diante de ti com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Essa não era uma oração de desespero, mas um clamor sincero e cheio de fé. Ezequias derramou seu coração diante de Deus, e sua oração foi ouvida. Antes mesmo que Isaías pudesse deixar o palácio, Deus falou com ele novamente:
ordenando-lhe que voltasse e dissesse a Ezequias que sua oração havia sido atendida. Deus não apenas ouviu o clamor de Ezequias, mas também decidiu mudar o que parecia ser um destino final. Acrescentarei 15 anos à tua vida. 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. Foi a resposta divina. Através da oração, o destino de Ezequias foi reescrito e sua vida foi prolongada. Esse evento extraordinário nos ensina que, diante de qualquer circunstância, a oração tem o poder de alterar o curso da história. Mas o que torna essa história tão impactante não é apenas o fato de que Deus respondeu à oração de Ezequias com cura. É o fato de que, em um momento em que tudo parecia definido, a oração abriu um novo capítulo. Quando nos deparamos com situações que parecem ser o fim, seja na área da saúde, nas finanças ou em relacionamentos quebrados, a oração pode trazer uma nova perspectiva. O que parecia ser uma porta fechada pode se tornar uma oportunidade para Deus agir de forma sobrenatural. C.S. Lewis disse uma vez que a oração não muda o que vai acontecer, ela muda o que pode acontecer. E esse é o mistério profundo da oração. Ela não é apenas um pedido de intervenção, mas uma parceria com Deus onde Ele, em sua soberania, nos convida a participar de seus planos. A oração não apenas expressa a nossa dependência de Deus, mas também nossa fé em que Ele pode e vai agir de maneiras que vão além da nossa compreensão. No caso de Ezequias, sua oração não apenas trouxe cura para sua vida, mas também foi um testemunho do poder de Deus para toda a nação de Israel. O prolongamento de sua vida se tornou um sinal do favor divino, não apenas para ele pessoalmente, mas para o povo que ele governava. Quando Deus reescreve destinos por meio da oração, os efeitos dessa transformação vão muito além da pessoa que ora. A oração de Ezequias trouxe vida e esperança a toda a nação. John Piper ressalta que, quando oramos, Deus não apenas responde às nossas necessidades imediatas, mas também nos revela algo maior: sua capacidade de mudar o que parece imutável. Ezequias não estava apenas lutando por sua vida, ele estava participando de um plano divino que envolvia muito mais do que sua saúde. E da mesma forma, nossas orações podem ter impactos que vão muito além do que podemos ver. Às vezes, Deus usa uma situação difícil para nos ensinar, moldar e, finalmente, revelar sua glória de maneiras que nunca imaginaríamos. No final, a história de Ezequias nos lembra de que, mesmo quando tudo parece definido, a oração é o caminho para o impossível. A oração tem o poder de abrir portas que estão fechadas, de prolongar o tempo que parece estar esgotado e de transformar o que parecia ser um fim em um novo começo. Quando oramos, estamos nos conectando ao Deus que tem o controle de todas as coisas, que vê o fim desde o início e que pode reescrever qualquer destino conforme sua vontade. Número 14. Buscando direção em decisões cruciais. Tomar decisões cruciais pode ser uma das tarefas mais desafiadoras da vida. Seja sobre carreira, relacionamentos ou até mesmo decisões espirituais, sempre parece que estamos diante de um caminho bifurcado, onde cada escolha tem o potencial de moldar nosso futuro de maneiras que ainda não conseguimos compreender. É nesses momentos que a oração por sabedoria se torna indispensável. A oração nos dá acesso à mente e à vontade de Deus, e é por meio dela que encontramos a clareza para fazer escolhas que nos alinham ao seu propósito. Salomão, quando foi coroado rei de Israel, estava diante de uma responsabilidade imensa. Ele era jovem e sabia que governar o povo de Deus seria uma tarefa monumental. Poderia ter pedido por qualquer coisa: riquezas, poder, longevidade. No entanto, em sua oração, ele pediu algo muito mais precioso: sabedoria. Ele orou: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Deus não apenas atendeu ao seu pedido, mas também lhe concedeu riqueza e honra, demonstrando que, quando buscamos sabedoria, estamos pedindo a chave para viver segundo a vontade de Deus. A oração por sabedoria é, em sua essência,
um reconhecimento da nossa limitação e da soberania de Deus. C.S. Lewis nos lembra que a humildade é a chave para toda a sabedoria. Quando oramos por sabedoria, estamos admitindo que não temos todas as respostas, que nossa visão é limitada e que precisamos da orientação divina. E essa é uma posição de grande força, não de fraqueza. Ao buscar sabedoria, não estamos apenas pedindo direção, mas também alinhando nossos corações com a mente de Cristo, que conhece todas as coisas. E como encontramos essa sabedoria? A Bíblia nos encoraja: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A promessa é clara. Quando oramos por sabedoria, Deus não retém suas respostas. Ele nos guia, não com relutância, mas com generosidade. No entanto, a sabedoria de Deus nem sempre será a resposta que esperamos ou entendemos de imediato. Muitas vezes a resposta da sabedoria de Deus desafiará nossas próprias inclinações, nos chamando a tomar o caminho mais difícil, mas também o mais justo. Pense no exemplo de Jesus, orando no jardim do Getsêmani. Ele estava diante da decisão mais crucial de toda a história: enfrentar a cruz. Em sua humanidade, ele clamou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. A sabedoria de Deus não afastou Jesus da cruz, mas o fortaleceu para enfrentá-la com coragem e submissão. Quando oramos por sabedoria, muitas vezes, a resposta não será a remoção da dificuldade, mas a capacitação para enfrentá-la com o coração alinhado à vontade de Deus. John Piper afirma que a sabedoria é a capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. Orar por sabedoria é pedir para ver além do óbvio, além das emoções imediatas e dos medos que obscurecem nossa visão. É pedir para enxergar o que Deus vê, para discernir o que é bom, puro e alinhado com seu plano. Quando buscamos essa visão divina, encontramos paz nas decisões, mesmo quando elas desafiam nossa lógica humana. Tim Keller ressalta que a sabedoria nos protege de decisões impulsivas e nos guia em direção ao caminho de maior integridade. Sem sabedoria, corremos o risco de sermos guiados pelas circunstâncias, pelas opiniões alheias ou pelo nosso próprio entendimento limitado. Mas a oração nos lembra que com Deus há sempre uma perspectiva maior. Ele vê o início e o fim, e sua sabedoria não está confinada pelo tempo ou pelas limitações humanas. Quando oramos, pedimos a Ele que nos mostre o caminho certo, aquele que nos levará para mais perto de sua vontade, mesmo quando não conseguimos ver o futuro. A oração por sabedoria também exige paciência. Muitas vezes, Deus não nos dá todas as respostas de uma só vez, mas nos guia passo a passo. É como andar por um caminho à noite, onde apenas o próximo passo é iluminado. A cada oração, a cada busca por direção, Deus ilumina mais um pouco, e cabe a nós confiar que, no tempo certo, Ele revelará o caminho completo. Salomão não recebeu toda a sabedoria em um único momento. Foi em sua contínua dependência de Deus que ele conseguiu tomar decisões justas ao longo de seu reinado. Portanto, a oração por sabedoria é mais do que um simples pedido por respostas imediatas. É um processo contínuo de confiar em Deus, de nos colocarmos humildemente diante dele, reconhecendo que sua sabedoria transcende a nossa. Cada decisão que tomamos sob a orientação divina se torna um passo mais perto de viver o propósito que ele tem para nós. Número 15. A oração como combustível para a esperança. Nos momentos mais difíceis da vida, quando tudo parece desmoronar e o futuro se torna incerto, a esperança muitas vezes parece um recurso escasso. É exatamente nesses momentos que a oração se torna o combustível para a esperança que mantém a chama acesa, mesmo nas horas mais sombrias. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas um encontro com o Deus que é a própria fonte da esperança. Quando oramos, conectamo-nos com aquele que pode restaurar nossa visão
e nos dar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. A Bíblia nos oferece um retrato profundo desse tipo de oração em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa passagem revela um princípio crucial. A oração não é apenas um ato de súplica, mas uma prática contínua que nutre a nossa esperança. A oração não nega a realidade da tribulação, mas nos ensina a enfrentá-la com paciência e confiança de que o Deus a quem oramos está no controle de todas as coisas. Quando observamos a vida de grandes homens e mulheres de fé, vemos que a oração sempre esteve no centro de sua esperança. Pense em Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de muitas nações, mas teve que esperar décadas até ver o cumprimento dessa promessa. Durante esse tempo, ele se manteve firme, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque confiava naquele que lhe havia prometido. Ele orou, caminhou com Deus e encontrou esperança, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário. Como está escrito, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Romanos, capítulo 4, versículo 18. A oração mantém nossa esperança viva porque ela nos liga à realidade divina, que vai além do que podemos ver ou entender no momento. C.S. Lewis falou sobre como a oração nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa caminhada. A oração é a súplica de um ser finito para aquele que é infinito. Quando oramos, nos lembramos de que Deus vê o quadro completo, enquanto nós apenas vemos uma parte da história, e é essa perspectiva eterna que nos dá esperança. A confiança de que, mesmo quando não podemos ver, Deus está agindo, movendo e transformando. Billy Graham muitas vezes destacou o papel vital da oração na manutenção da esperança durante os momentos mais escuros da vida. Ele dizia que a oração é como um farol que guia o navegante em meio a uma tempestade. Ela não dissipa a tempestade imediatamente, mas nos mostra que há uma direção, um caminho seguro, mesmo quando as ondas parecem incontroláveis. Assim como o farol brilha nas noites mais escuras, a oração ilumina nosso espírito, lembrando-nos de que Deus está presente e Ele é nossa âncora em meio às tempestades da vida. A oração também nos ajuda a manter o foco na esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir. Tim Keller ressalta que a esperança cristã não é apenas uma expectativa otimista de que as coisas vão melhorar, mas uma certeza fundamentada nas promessas de Deus. Quando oramos, lembramos a nós mesmos das promessas de Deus e reafirmamos nossa confiança de que Ele é fiel para cumpri-las, mesmo que os resultados não sejam imediatos ou visíveis. Essa esperança não é baseada em circunstâncias temporárias, mas no caráter imutável de Deus. E essa esperança alimentada pela oração também nos dá forças para perseverar. Em 1 Reis capítulo 18, vemos Elias em uma situação aparentemente impossível. A terra estava assolada por uma seca devastadora e não havia sinais de chuva. No entanto, Elias orou com fé, enviando seu servo para verificar repetidamente o horizonte. Mesmo sem ver nada à primeira vista, Elias continuou orando, porque sua esperança não estava nas circunstâncias, mas em Deus, que havia prometido enviar chuva. No final, uma pequena nuvem apareceu e a chuva veio. A oração de Elias manteve viva a esperança de que Deus estava prestes a agir, mesmo quando os sinais exteriores ainda não estavam claros. A oração, portanto, é uma linha vital que nos conecta à esperança. Ela nos dá a capacidade de olhar além do presente e enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus está preparando. Em Romanos capítulo 8, versículo 24, Paulo escreve: "Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo?" A verdadeira esperança nasce quando, em oração, confiamos que Deus está operando nos bastidores, mesmo quando tudo parece contrário. A oração como combustível para a esperança também nos fortalece a continuar, a não desistir, a avançar, mesmo quando o caminho é árduo.
Em tempos de desespero, a oração não apenas mantém nossa esperança viva, mas também nos transforma, nos tornando mais resilientes, mais pacientes e mais firmes na fé. E cada vez que nos ajoelhamos em oração, reabastecemos nosso espírito com a certeza de que o Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Orar, então, é não apenas uma prática espiritual, mas um ato de renovação da esperança. Ao nos colocarmos diante de Deus, apresentando nossos medos, ansiedades e sonhos, encontramos um novo vigor, uma nova perspectiva e a certeza de que, mesmo em meio às incertezas da vida, nossa esperança está firmemente ancorada em um Deus que nunca falha. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que você tenha sido impactado e motivado a explorar o poder transformador da oração em sua vida. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de conferir mais vídeos aqui no canal. Temos muito conteúdo valioso esperando por você, repleto de ensinamentos, inspiração e reflexões que podem te ajudar a crescer ainda mais na sua jornada. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando sua caminhada.